Sacrifício. Eu quero falar para você hoje sobre sacrifício, sobre um lugar de sacrifício. Eu quero falar para você como a gente conhecendo, encontrando esse lugar, nos levará a viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Entrar num lugar de sacrifício é entrar num lugar além do esperado, além do que já foi ordenado. Entrar num lugar de sacrifício é entrar num lugar além do esperado, além do que já foi ordenado. É sair de um lugar de obrigação e entrar num lugar de espontaneidade, em um lugar de liberdade. É sair de um lugar de obediência e entrar num local, num lugar que vai além da obediência. Amém? Esse é o lugar do sacrifício. É fazer algo por opção, por escolha, e não só porque eu tenho que fazer. O maior desafio, querido, da igreja está nisso. O maior desafio de nós cristãos está em fazer algo além do que nos foi ordenado, além do que nos foi mandado, porque nós temos uma grande dificuldade em fazer até aquilo que nos foi mandado. Nós temos uma grande dificuldade em obedecer até aquilo que foi mandado para que fosse feito. Muitas vezes não entendemos, muitas vezes questionamos as leis, os princípios sagrados. Muitas vezes não conseguimos chegar nem na obediência, mas o que Deus quer é que possamos ir além dela, é que possamos fazer algo espontâneo, algo porque nós desejamos e não porque alguém mandou que fosse feito. E esse é um lugar que eu quero apresentar para você hoje, um lugar de sacrifício. Um sacrifício pode ser feito cumprindo uma lei, sim, mas você sacrificar algo que Deus não te mandou fazer, ou que Deus não te colocou como lei para que você obedecesse, mas simplesmente porque você quer honrá-lo, amá-lo, expressar honra além do que aquilo que te mandou fazer. Isso é a chave do sobrenatural para a sua vida. Amém? O livro de Levítico, se você for ler o livro de Levítico, ele vai vir do capítulo 1 até o capítulo 26, falando de leis para os sacerdotes, leis para o povo hebreu, leis, princípios, ordens, sentenças que teriam que ser cumpridas à risca, porque se não cumprida o povo estaria em pecado, se não cumprida o povo estaria em desobediência àquilo que o seu Deus ordenou. Se não cumprisse, o povo estaria num lugar agora não de bênção, de atrair a bênção, mas num lugar de atrair juízo. Estamos falando sobre isso nas aulas de quinta-feira, quando a presença do Senhor torna para nós não só um benefício, mas acaba se tornando um juízo de Deus. Então Levítico de 1 a 26 vem falando sobre essas coisas. E a gente vê, ainda antes de Levítico, lá no livro de Gênesis, no início, a gente vê o Senhor falando sobre a circuncisão. O que era a circuncisão? Todo macho que nascesse na linhagem de Israel, no povo hebreu, no 8º dia ele teria que ser circuncidado, era removido a pele do prepúcio. Isso era uma lei, não era algo opcional. Não era se ele achasse que era bom ou ruim, era uma lei. E a gente vai vendo uma série de coisas que o Senhor vai colocando. A gente vê em Êxodo Deus liberando as tábuas, e a gente vê Moisés subindo e recebendo as tábuas da lei, onde vão ter ali os 10 mandamentos, que são leis, teriam que ser obedecidas, era lei do povo hebreu. E se a gente entrar aqui onde eu falei para você em Levítico, nós vamos começar a ver a respeito das primícias, nós vamos começar a ver a respeito dos dízimos, nós vamos começar a ver a respeito de ofertas alçadas, a respeito de esmolas, nós vamos começar a ver a respeito da consagração do primogênito, está lembrado disso?
que o primeiro filho, aquele que nascesse, ele era consagrado ao Senhor. E para que realmente ele fosse consagrado ao Senhor, eu pegava o meu primeiro filho e eu tinha que fazer uma oferta de resgate por ele. Não somente pelo primeiro filho, não somente pelo primogênito no meio dos homens, mas também dos animais. Para que eu pudesse ficar com aquele animal, eu tinha que fazer uma oferta de resgate para que eu pudesse usar aquele animal. Então, se nascesse na minha propriedade um touro, e eu quisesse usá-lo como reprodutor, então eu teria que fazer uma oferta de resgate para que aquele touro passasse a ser meu por legalidade, ou senão eu tinha que entregá-lo. Se ele fosse o primeiro do rebanho, eu tinha que entregá-lo como uma oferta ao Senhor. E se fosse um jumento? Se fosse um jumento, o jumento era um animal impuro e não podia ser entregue como oferta. Então, ele não podia também ficar com aquela família da onde aquele jumento nasceu. Ele tinha que ser sacrificado, seu pescoço era quebrado. E nós entendemos muito pouco dessas coisas. Isso, querido, nos leva a uma deficiência muito grande. Isso nos leva a caminhar por a terra que o Senhor nos deu. Isso nos leva a viver uma vida muitas vezes privado de muitas coisas, na escassez de muitas coisas, porque ignoramos as leis do Senhor. Mas isso tudo é lei, não é de lei que eu quero te falar hoje. Nós precisamos conhecê-la. Mas no capítulo 27 de Levítico, no último capítulo, o Senhor ele guarda o último capítulo para falar dos votos. E voto era alguma coisa que não era lei. Voto era alguma coisa que era feito fora da lei. Voto era alguma coisa que você prometia a Deus que você queria fazer. Deus, eu quero te honrar dessa forma, mas que não fora pedido para que você fosse feito, para que você fizesse aquilo. Então o Senhor começa a estabelecer uma série de ideias. Deus começa a te mostrar o que seria um voto e fala assim: olha, eu não pedi para que você faça o voto, mas depois que você fez, trate de cumpri-lo, porque senão também será um problema. Mas voto era algo que você não precisava fazer, porque se você não fizesse, não prometesse a Deus um voto, isso não atrairia problemas para a sua vida. Mas eu quero te dizer, querido, se Deus separou um capítulo em Levítico 27 para falar de votos, é porque Ele esperava de nós que em algum momento da nossa vida a gente pudesse fazer um voto. É porque Ele esperava de mim e de você que em algum momento, que pelo menos que esporadicamente, que em algum momento a gente pudesse fazer um voto. E naquele tempo não era diferente dos tempos de hoje, no sentido assim, olha, existiam as primícias, existia essa lei que eu estou falando do primogênito, dos animais, dos homens. E muitas pessoas naquele tempo, as pessoas não aceitavam isso assim de bom grado, todos os hebreus. Tinham pessoas resistentes à lei. Tinham pessoas que ficavam ali pensando: mas eu tenho que dar agora o meu animal, agora eu tenho que dar uma oferta pelo filho, e agora isso e aquilo, e questionava. Talvez tivesse aqueles que não cumpriam. Só naquele tempo, hoje já não é mais assim. Hoje todo mundo entende, cumpre, né? Tem a ação de Deus, do Espírito Santo, né? Ajudando, todo mundo entende e vai, que é uma beleza. Mas naquele tempo existia isso, uma resistência. Mas existiam pessoas, querido, que elas não só cumpriam o que estava determinado, mas elas iam além da obediência. Existiam pessoas que não davam somente o primeiro filho, que elas se davam a Deus. Elas se consagravam a Deus, dando a si mesmo, e Levítico 27 vai falar isso. E como que isso acontecia, pastor? Ele se entregava ao sacerdote como uma oferta viva, e ele fazia um resgate pela vida dele mesmo. E se fosse um homem de 20 a 60 anos, ele tinha que pagar 600 gramas de prata.
para o resgate dele mesmo. Se fosse uma mulher, porque aí também na entrega do primogênito era só o homem, mas aqui no voto entra a mulher. Você está entendendo? Que se uma mulher dissesse assim: olha, mas eu nunca vou ser entregue pelo meu pai como um primogênito, porque o primogênito é o primeiro filho homem de uma família. A mulher poderia, na sua idade, já chegar e falar: eu quero me entregar a Deus como sacrifício, eu estou fazendo um voto, entregando a minha própria vida. E esse voto, ela se entregaria, e esse voto era 360, não sei se ciclos ou se gramas, de prata. Do homem 600. E as pessoas entregavam, não só a si, mas entregavam animais que não eram mais obrigados a entregar, porque não eram os primeiros, eram animais do seu rebanho. E as pessoas entregavam propriedades. E isso tudo está em Levítico, depois você confere no capítulo 27, era um voto. E eu estou aqui nessa noite falando para você, querido, que o que Deus espera de nós é que nós, em algum momento da nossa vida, a gente possa entregar um voto a Deus. É fazer um sacrifício ao Senhor. E quando eu falo de sacrifício, eu não quero que você me entenda que você tem que resgatar algo somente financeiro. Um sacrifício, querido, na sua vida, no seu tempo, no seu ministério, no seu chamado. Sabe, entregar um pouco das horas que você dorme para Deus. Já pensou? Para orar e clamar a Ele. Entregar sim, querido. Ah, pastor, eu durmo 8 horas por dia. Quem sabe você só dorme 6 a partir de hoje. Entrega 2 horas. Ah, mas Deus não pediu. Não precisa pedir, é um voto. Senhor, eu quero fazer um voto. Sabe por quê, irmãos? Porque em toda palavra nós vamos ver que os votos, eles desatam o sobrenatural sobre a vida das pessoas. O voto sempre teve esse poder de desatar o sobrenatural sobre a vida das pessoas. Sabe, em certo ponto da minha vida eu fui ignorante em relação a isso. E assim, num passado não muito distante, num passado próximo, eu fui ignorante a respeito disso. Por isso que a palavra nos convida, por isso que a palavra nos desafia: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Certo dia eu vi um grupo de mulheres, né? O cabelo da mulher, querido, é assim, é aquilo que complementa a mulher. O cabelo da mulher torna ela formosa, torna ela bonita. Eu vi um grupo de mulher, de homens eu já vi muitas vezes. Já fica feio para chuchu, né? Homem assim, rapado, total, careca. Mas eu vi, ó o Lucas. Eu vou abrir, não, 2. Com exceção do Lucas e do Rubian. Ih, vai ter que aumentar a lista. Não, vamos passar para as mulheres então, irmãos. Como eu disse para você, de homens eu já vi muito. Tem até uns aqui, ó. Não é voto não, irmãos, é calvície mesmo. Mas não é voto não, é calvície. Então não vale, não tem crédito nenhum essa careca. Mas um certo tempo atrás eu vi um grupo de mulheres que fizeram isso. E umas mulheres carecas, eu falei: meu Deus, que coisa feia. E um marido dessas mulheres falou assim: olha, eu abençoei o voto, por isso que ela está fazendo, comentando comigo, mas disse assim: é duro você acostumar a acordar com isso do seu lado. Depois de um tempo você vai acostumando, mas nos primeiros dias assusta, você pensa que não acordou ainda, que você está num pesadelo. E eu fiquei pensando, para que isso? Eu fiquei pensando, qual que é o sentido disso? E hoje eu entendo, irmãos, que isso é um voto. É algo que Deus não mandou fazer. Se ela não rapar a cabeça, Deus não mandou para que você fizesse isso. Mas aquelas mulheres estão fazendo algo, querido, para desatar o sobrenatural de Deus na vida delas. Muitas vezes elas estão mortificando justamente a vaidade. Muitas vezes elas estão entregando a Deus, consagrando, arrancando delas a vaidade. Eu vi lá
Também quando a gente esteve lá na sede, uma série de mulheres que durante, eu acho, o primeiro mês do ano todinho, elas não colocaram roupas normais, trajes de sair, colocaram uma camisola de linho cru e vestiram durante 30 dias somente aquela roupa. E você olhava aquele grupo de mulheres andando, todo mundo com a mesma roupa, uma camisola assim de linho, aquele tecido cru, e descalças, e dizia: meu Deus. E hoje eu entendo, querido, que isso é um voto. E um voto que não precisa ser feito somente em algo externo, da sua aparência, que mostre alguma coisa para alguém, mas um voto no seu interior, irmãos, a respeito de ser fiel naquilo que Deus te pede, que Deus te ordena, a respeito de ir além daquilo que Deus te ordena, a respeito de entregar horas talvez do seu sono, a respeito talvez de cortar talvez 1 ano da internet na sua vida, que te rouba o seu tempo, que perturba a sua mente, a televisão, ou sei lá o que. Não, eu não quero propor nada para você, porque um voto não é o pastor que propõe, é o Senhor quem propõe, mas é algo que ninguém te pediu para fazer, foi Deus que pediu, não foi o pastor. Mas isso desatará o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Você sabia que eu estava lendo sobre isso, que jejum, até vai começar a ser falado alguma coisa, não existe uma lei a respeito que ordene que você faça jejum. Então jejum entra na categoria de um voto. Mas sabe o que você deve entender? Que aquelas pessoas que jejuam, elas entrarão em um lugar em Deus que aquelas que não jejuam nunca entrará. Por quê? Porque o sobrenatural de Deus será desatado sobre a vida dela. O mais que você encontra é onde Jesus fala: jejuai e orai para que você não caia em tentação. Então você vai resguardar a sua vida. Mas não existe na lei dos hebreus um edito dizendo a respeito do jejum. Era algo que era feito ainda na antiga aliança. Existia um dia, o dia da expiação, todo homem precisava jejuar. Na antiga aliança, no dia de Yom Kippur. Então Israel estava de jejum um único dia no ano, e só. Ali era obrigado, mas fora disso, era algo espontâneo, mas que faz toda a diferença. Jesus citou várias vezes a respeito disso, dizendo que Ele te recompensará. Então, é um voto, no qual aqueles que exercem isso entram em lugares que os que não fazem nunca conseguirão entrar. Era como o voto do Nazireu, era um voto. O Senhor pediu em específico para alguns, aí o Senhor ordenou, mas a maioria, tinha muitos que eram nazireus na Bíblia. Jesus era nazireu, João Batista e uma série dos profetas. Nazireu não cortava cabelo, por isso que eles tinham cabelos longos. Nazireu não tomava bebida. Nazireu não chegava perto de coisas em decomposição. Não era uma ordem, era um voto. E eles vinham e o cabelo vinha crescendo, 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 crescendo. E se eles quebrassem o seu voto de alguma forma, a navalha correria sobre a sua cabeça para que ele ficasse careca, igual o Robin. Passaria a navalha sobre a sua cabeça para dizer que o seu voto foi quebrado, e a sua cabeleira caía por terra, e ele recomeçaria de novo, se ele quisesse manter o voto que tinha feito a Deus. Mas aquele cabelo grande que mostrava que ele estava em aliança num voto que ele tinha feito, se quebrado o voto, ele tinha que raspar a cabeça, para que declarasse publicamente: eu quebrei o meu voto diante do Senhor, e agora eu anulo esse voto e deixo disso, ou eu torno o voto e o meu cabelo voltará a crescer. Foi como aconteceu com Sansão. Cortaram o seu cabelo, ele perdeu a sua força, quebrou a aliança. Sansão tinha uma força, querido, sobrenatural. Por quê? Porque Deus tinha eleito para que ele fosse um libertador de Israel naquele tempo. Mas ele tinha um voto no qual
Deus tinha colocado sobre ele, pedido para a mãe dele, no caso dele já não era um voto, era uma obrigação, ele teria que ser um nazireu. Mas quando ele quebra essa ação do nazireu na vida dele, suas forças se esvaem. Aí ele é preso, colocado como um animal, rodando um moinho. Mas diz ali, querido, que quando raparam a sua cabeça, além de suas forças terem ido embora, todos viram que ele tinha quebrado o seu voto. Mas ali ele se arrepende, ali ele se consagra, ali ele se separa. E a Bíblia diz que o cabelo de Sansão voltou a crescer. E com a força e com o cabelo crescido, voltou novamente, mais uma vez, a sua força para que ele pudesse derrubar as colunas do templo. Então é isso que eu quero te chamar a atenção sobre várias coisas que nós podemos fazer e que vai além daquilo que é natural, além daquilo que é obediência. Sabe, isso me chamou muito a atenção, como naquele tempo já existiam pessoas que questionavam aquilo que Deus tinha pedido. Naquele tempo já existiam pessoas no meio dos hebreus que não eram fiéis àquilo que Deus pedia. Mas naquele tempo já existiam pessoas que iam além do que era pedido e que cumpria, não Levítico até o 26, mas também o 27, que muitas vezes entregou algo que não está nem na Bíblia, entregou algo para Deus no seu íntimo, ou que entregou uma filha mulher, ou que entregou a mulher, entregou a si próprio, ou entregou uma propriedade. Diz que quando uma propriedade era entregue como um voto, ninguém me pediu isso, mas eu quero dar. Eu sou fiel a Deus no que Deus me pediu, nas ofertas, nos dízimos, em áreas financeiras. Sou fiel na lei, em respeito a honrar pai, honrar mãe. Eu tenho sido fiel à minha esposa. Então tudo aquilo que a lei ordenava, mas eu quero pegar essa propriedade. Está lá, irmãos, Levítico 27, eu quero entregar isso para Deus. Então era consagrado ao templo, ao tabernáculo, e pertencia ao Senhor. E se essa pessoa, ela desistisse do voto, dizendo: eu estou precisando da propriedade, eu quero ela de volta, ela podia resgatar a sua propriedade, mas o sacerdote, não a pessoa, o sacerdote colocaria o preço que ele achasse justo na propriedade. O preço é tal, e a pessoa que queria resgatar pagaria o preço e mais 20% da propriedade. E isso entraria como oferta ao Senhor. Nós não entendemos muito dessas coisas. Nós estamos em dois extremos, querido. A gente tem que tomar cuidado para que a gente não entre em um deles. No extremo, a igreja que foi abusada, a igreja que foi usurpada, a igreja que só falou de dinheiro, só falou de coisas financeiras e materiais e prometeu mais coisas que a terra podem te dar do que os céus. Sabe, a igreja é o tempo que se perdeu o foco da fé, do espiritual. Mas o outro extremo é uma igreja que não conquista, porque não conhece nada da palavra de Deus. Uma igreja que abominou tudo isso, as leis que existem na palavra, os princípios sagrados do Senhor. E essa igreja passou a deixar de exercer fidelidade, exercer obediência, ignorou os princípios sagrados. Feridos com aquela antiga igreja da exploração, elas se tornaram uma igreja que caminha na desobediência, que caminha na falta de conhecimento. E por isso a Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído. Não diz os ímpios, diz o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Então a gente tem que tomar cuidado de não estar nem lá no lugar onde as doutrinas da prosperidade, de tudo aquilo que você conhece, tomaram o lugar do culto a Deus, e nem aqui, de um lugar onde só se move em coisas, em sinais, em adoração, isso, aquilo, mas não obedecem o Senhor, e por isso também estão sofrendo. Nós temos que entrar no lugar de equilíbrio, e saber aquilo que é de Deus, e aquilo que não é de Deus,
aquilo que é do Senhor e aquilo que é da carne. Amém? Uma vez o Senhor chegou para Abraão e pediu o seu filho Isaque, pediu o seu filho um sacrifício, ele teria que entregar. Mas o Senhor pediu, e o pedido de Deus não é um pedido, né, irmão? Vamos aqui combinar que o pedido de Deus é uma ordem. Deus falou: por favor, me dá seu filho. Tem jeito de dizer não? Me dá o seu filho, seu único filho, o filho que tu amas, me dê em sacrifício. Era um sacrifício, mas baseado agora numa lei, porque Deus assim o disse. E esse homem, chamado Abraão, ele entregou o seu filho Isaque. Isaque não morreu, porque no momento X, no momento crucial, olhou para um arbusto e ali estava um cordeiro amarrado pelo chifre, que começou a gritar, e foi colocado o cordeiro agora no lugar de Isaque. Isaque foi liberado e o cordeiro vem para morrer no lugar dele. Aquele era Jesus, irmãos, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele era Jesus, aquele sangue ali já apontava para o sacrifício da cruz e para a libertação de toda a humanidade. Mas no coração de Abraão ele sacrificou o seu filho, porque ele foi até o último instante, foi Deus que segurou a sua mão. Sabe, irmãos, eu não creio que foi quando ele levantou o cutelo, eu creio que ele abaixou o cutelo. Na minha imaginação santificada, eu creio que ele abaixou o cutelo e Deus segurou aqui e falou: não faça isso. Ele se despiu, ele se desproveu do seu filho na sua alma, para que pudesse obedecer a Deus. Mas existe uma mulher chamada Ana, e nós estamos falando dela aqui na quinta-feira, que entregou também o seu filho, sem que ninguém tivesse pedido nada. Isso é um voto. Ana falou: eu quero dar a ti o meu filho, o meu único filho. Se o Senhor me der um filho, eu te darei. Mas já não tinha que dar um filho, pastor. Não, querido, você tinha o seu filho primogênito. Samuel era o primogênito de Ana. Mas você podia fazer uma oferta de resgate, entregava no templo e ficava com o filho. Mas Ana, ela entregou a oferta de resgate pelo filho, mas também entregou o filho. E ela só gerou a Samuel e o amamentou até que ele pudesse ser desmamado. Então ela entregou, e ela viveu longe do seu filho. E ela via ele talvez uma vez no ano, quando ia levar a sua túnica para ele. Fala de paternidade, fala de cobertura. Os pais iam levar a túnica que o filho estava vestindo, e que estava fazendo toda a diferença em sua vida, porque ele andava, ele vivia no meio de um povo contaminado, mas não se contaminava, porque ele usava uma túnica, uma cobertura. Existia uma paternidade que ainda de longe, querido, cobria a vida daquela criança. Existia ali todo um projeto de Deus que estava crescendo também na vida de Samuel. Mas ela entregou, ela deu o seu filho Samuel. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui, é bem prático para nós. Deus vai espremendo a gente algumas vezes. Escuta isso, eu quero que isso seja prático para nós. Deus vai espremendo a nossa vida. Deus vai deixando que uma coisa aconteça daqui, outra coisa de lá, uma coisa no casamento, outra coisa na família, outra coisa no trabalho, e parece que muitas vezes o cerco vai se fechando. Sabe por quê? Porque esse Deus que te ama, Ele quer ser honrado, Ele quer que você o adore, para que Ele possa liberar sobrenatural sobre a tua vida. A maioria da igreja vive no natural. A maioria da igreja conhece um Deus de milagres, conhece um Deus do sobrenatural e da provisão, mas não vive naquilo que esse Deus pode fazer. Por quê, pastor? Porque nós fechamos a legalidade aonde Deus atua. Deus só atua em lugares legais, Deus só atua por caminhos legais. E a legalidade da atuação de Deus está na
obediência. Está entendendo isso? A legalidade da ação de Deus na nossa vida está na obediência. Quando eu quebro princípios, quando eu anulo aquilo que Deus pode fazer, querido, ainda que caminhando com Ele, eu estou impedindo a ação daquele que pode todas as coisas na minha vida e na vida das pessoas que caminham comigo. E não é isso que Deus quer. O que mais o Pai quer, querido, é dar aos seus filhos uma vida de paz, é dar aos seus filhos aquilo que eles estão pedindo, aquilo que eles gostariam de ter. Deus se alegra em te abençoar, meu amado. Deus se alegra em me dar aquilo que eu peço. Deus se alegra quando eu estou alegre. Deus se alegra quando eu dou um sorriso. Deus se alegra quando no final do meu dia eu dobro meus joelhos e digo: sabe, Deus, hoje foi um dia bom. Sabe, Deus, hoje eu vi tua mão operar. Sabe, Deus, hoje aquela oração de 2, 3 meses, 1 ano, Deus, saiu. E você está feliz, e Deus também está. E Deus se levanta e diz: sim, filho, eu tenho prazer em te abençoar. E sabe por que demorou tanto? Sabe por que demorou tanto 1 ano? Porque só agora, depois de 1 ano, você entendeu e se colocou na posição de receber aquilo que eu estava pronto para te dar 1 ano atrás. Sabe, filho, eu quero te dar, eu quero te abençoar, essa é a minha alegria. Querido, nós impedimos o Pai de fazer o que Ele quer fazer. Por isso eu clamo. Sabe, o Senhor muitas vezes ouve a nossa oração, que não é errada. Sabe, que Ele está difícil, você dobra os seus joelhos ali, mais uma noite dizendo: Deus, deu tudo errado. Deus, foi tudo por água abaixo. Pai, mais uma vez a porta de emprego se fechou. Mais uma vez, Deus, as coisas não funcionaram. Mais uma vez o meu filho está doente. Deus, tem misericórdia de mim. E sim, nós precisamos orar e apresentar a Deus aquilo que necessitamos. Ele é o nosso Deus, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso refúgio. Mas talvez o Senhor, querido, chore. Talvez o Senhor diga: filho, eu quero curar o seu filho, eu quero abrir a porta que você precisa, eu quero dar aquilo que você clama, mas eu só caminho, eu só ajo por caminhos legais, eu só atuo por caminhos legais. E naquilo que você tem vivido, na quebra de princípios, na desobediência, eu não posso fazer. Eu quero, mas não posso. Nós precisamos entender isso, que Deus tem prazer em nos dar, prazer em nos abençoar. E quando eu estou feliz, meu Pai também está. Quando você está feliz, seu Pai também está. Porque você encontrou o veio, o caminho, e se colocou na posição para que aquilo acontecesse. E muitas vezes Deus vai fechando um cerco aqui, fechando um cerco ali. Sabe, Deus está permitindo, querido, que a crise venha. Deus está permitindo que a crise venha. Uma vez os discípulos entraram no barco, e quando eles estavam ali no mar da Galileia, uma grande onda se levantou. O barco fala da vida, e ondas falam de tempestade, crises que assolavam aquele barco. Irmãos, quem manda a onda nunca foi o diabo. Quem move a natureza nunca foi Satanás. O Senhor mandou aquela tempestade. O Senhor mandou aquela tempestade para que os discípulos experimentassem e vissem aquilo que já fora ensinado, mas que não era praticado. Por isso, querido, que Jesus dormia. Se você perguntar como que o Senhor sabe que não foi o diabo, porque quando o diabo atua, o Senhor Jesus acorda. Quando é o diabo que está atuando, Jesus está acordado, protegendo, lutando pela minha e pela sua vida. Mas como era o Pai dele, o próprio Deus estava batendo, Jesus descansava. Jesus podia dormir, porque aquilo não era obra do inferno, era obra do seu Pai. Ele diz: eu conheço essas ondas, é o papai que está mandando.
Eu sei o que está tentando assolar esse barco. É papai que está tentando mostrar alguma coisa. Ele dormia, até que os discípulos chegam e falam: olha, não te importa que nós vamos morrer aqui? E Jesus levanta, querido, dá uma espreguiçada e diz: homens de pequena fé, eu tenho ensinado para vocês, eu tenho pregado para vocês. É aula quinta-feira, é aula terça-feira, é aula domingo de manhã, é aula todo dia, e é convívio. Eu tenho ensinado para vocês. Por que vocês não agem? Por que vocês não se posicionam? Por que vocês não param de chorar? Jesus estava falando para eles: por que vocês não param de desesperar e de chorar e de se lamentar e fazem aquilo que tem sido ensinado? É assim. Levante a sua mão e diga: mar, acalma-te. E o mar parou. Vento, remudece. E o vento parou. Eles ficaram olhando um para o outro. E Jesus falou: isso não é obra de Deus. Está em vossas mãos fazer o que eu acabei de fazer. Apenas creiam e hajam. Aleluias. Louvado seja Jesus. Apenas creiam e hajam. É isso que precisamos. Deus vai apertando o cerco em nossa volta, como fez com aquele barco. A vida vai ficando difícil, sabe por quê? Porque Deus quer que a gente pare de se lamentar, irmãos, e entre em um lugar de sacrifício. De sacrificar algo talvez que nunca fizemos, que nunca falamos, para que Ele atue com o sobrenatural. Deus está esperando que possamos dar alguma coisa que nunca demos, para que Ele haja da forma como nunca agiu. E Ele vai permitindo, como permitiu a tempestade no barco, Ele vai permitindo, sabe, que a nossa vida seja muitas vezes tocada de alguma forma. Foi o que aconteceu com Ana. Nós estamos falando aqui da mãe de Samuel. Ela foi se angustiando, porque precisava de um filho. Ela queria um filho. Ela queria, mas Deus queria um profeta. Irmãos, é a época da transição que nós estamos falando na quinta-feira, uma transição de sacerdócio. Era o final dos juízes, um tempo de anarquia, de bagunça, um tempo em que o povo hebreu, Israel, perdeu o seu foco, e Deus precisava de um profeta. Deus precisava de alguém que começasse a estabelecer os locais, estabelecer os altares de adoração no seu povo. Então Deus clamava por um profeta e não encontrava. Então Deus queria liberar o sobrenatural sobre a vida de Ana, mas aí Deus foi permitindo. Sabe, irmãos, não é só o diabo que fecha a nossa madre, o Senhor também fecha. O que Deus quer, querido, é que você consiga entrar num lugar onde você entenda o que está acontecendo, para que você ative o sobrenatural. E Ana ativou o sobrenatural assim, dizendo: Deus, eu vou te dar esse filho, ele não será meu, eu tanto quis, mas eu vou ter e eu vou entregar a ti. E o Senhor dá um sorriso e diz: você quer um filho, eu quero um profeta. Eu te dou um filho, você me dá um profeta. Está resolvido, nós estamos fechados. E aí a ação sobrenatural de Deus vem sobre a vida dela, e ela concebe e dá a luz ao filho. É assim que funciona. Isso era voto. Não era obrigado ela dar o filho, mas ela falou: eu vou te dar. E por ter feito um voto, ela caminhou no sobrenatural, porque ela era estéril e teve filho. Depois dela ter filho, ela não teve só aquele filho. Deus deu mais filhos para ela, para suprir a falta de Samuel. Deus deu mais filhos para ela. Mas Deus pega aquele filho que ela deu e faz dele um dos maiores profetas do seu tempo. Deus faz dele um homem que ouve a Deus, no qual Deus vem à noite bater na porta do quarto dele e falar com ele: Samuel, Samuel. E ele dizia: fala, Deus, que eu estou te ouvindo. Esse era o filho de Ana, o filho do sobrenatural, que veio através de um voto. Através de um voto, querido. Quando você fizer um voto, quando você entregar a Deus algo que,
Sabe, nem ele esperava. Deus vai estar pronto a desatar algumas coisas na sua vida e na minha. O nosso problema é esse, é que nós não vivemos nem o natural. É que nós, querido, não conseguimos obedecer nem o que é lei. Porque questionamos, porque fazemos conta, porque pensamos na frente, pensamos atrás, e não sei o que, e então criticamos, então fica naquela coisa. Mas aqueles que têm obedecido incondicionalmente, eles já estão num lugar. Mas aqueles que estão indo além da obediência incondicional, eles estão em outro lugar, irmãos. Por isso nós conseguimos ver homens que você fala, não tem noção, não tem sentido isso. Não tem sentido isso. A Bíblia fala de um tipo de escravo, querido, que era chamado de escravo por amor, porque ele era escravo e ficava com os seus patrões ali, o seu senhor. Mas quando chegava ou a cada 7 anos, ou no ano do jubileu, que era a cada 50 anos, quando o escravo era liberado, o escravo tinha o prazer de ser livre, de ter sua alforria, de poder ser livre. Todos querem ser livre. Aí o escravo chegava para o seu senhor e dizia assim: eu te devolvo a minha carta, está na Bíblia, eu não quero ser livre, você é um bom senhor, eu quero te servir durante toda a minha vida. Sabe o que é isso? É o que o Senhor espera de nós. É que mesmo Ele tendo nos feito livre pelo sacrifício da cruz, nós possamos abrir mão de um livre-arbítrio e dizer: eu quero ser o teu servo. E esse escravo é chamado de escravo por amor, porque os escravos, eles tinham um símbolo na orelha, era como se fosse um brinco, era uma marca de que ele era um escravo. Aí ele já usava aquilo ali, uma marca de que ele era um escravo, diferenciava. Escravo não usava sapatos, tinha essa marca. Aí quando ele era um escravo por amor, ele levava a orelha na porta, levava outra orelha na porta, e o seu senhor colocava nele o símbolo, para que ele fosse escravo por amor. Esse é o símbolo que nós temos, o símbolo do sangue de Jesus, que nós temos que carregar e dizer: eu sou um servo por amor. Eu não quero sair aí vivendo liberdade, fazendo bobagem. Eu quero viver o que o meu Senhor, que é o melhor de toda a terra, o que Ele falou para mim, escreveu para mim. Eu quero falar para você, falei de Ana, eu quero falar para você de mais 3 personagens. E essa questão do voto, essa questão do sacrifício, essa questão de fazer algo que não deveria, não era lei. A segunda é a viúva de Sarepta, que nós falamos aqui quando começamos, que nós falamos aqui no momento da oferta. A viúva de Sarepta, que Elias desce para poder ser sustentado por ela, e quando vê alguém que precisa ser sustentada, Elias é um libertador financeiro. Elias é um destravador para que aquela mulher entenda, para que aquela mulher libere o que ela tem, libere a sua provisão e receba o sobrenatural. Você está me entendendo? Elias é o cara que Deus manda para trabalhar na vida daquela mulher, para que ela libere a sua provisão e receba o sobrenatural, para que ela libere a sua provisão, o seu último bolo, e receba a ação do sobrenatural. O azeite da vasilha que não acaba, a farinha da panela que não termina. Não era lei, ela não tinha que fazer, ela fez porque ela quis obedecer e experimentar o que Deus faria. O Senhor está soprando, está falando. Aí sabe o que diz a palavra? 1 Reis 17:12 conta a história da viúva que nós lemos. Mas Lucas 4:25 diz assim: escuta isso, irmão, escuta isso. Lucas 4:25. Aqui é Jesus falando. Aqui é Jesus falando. Aqui
é o nosso Senhor. E ele vai fazer menção, agora nesse momento, não é de Elias. Ele vai fazer menção agora não é de Moisés. Ele vai fazer menção agora não é de Josué, da viúva. Jesus conhecia ela. E diz assim, Lucas 4:25: em verdade vos digo, que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias. Muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhuma viúva, nenhuma delas foi enviado Elias, a não ser a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. O Senhor está falando dela. O Senhor está falando que isso estava escrito, que isso estava separado, que isso estava prometido. O Senhor está falando que Ele está mandando seus libertadores. Aqui está provando o que eu estou te falando. Deus enviou a Elias, e existiam muitas viúvas que estavam famintas, mas para essa, o milagre chegou. Para você o milagre chegou. Para nós o milagre está chegando. Sabe, querido, eu sei que uns não têm força nem de dizer amém. Quando a gente libera isso, muitos abaixam a cabeça, mas eu quero dizer, o milagre vai chegar na sua vida. O milagre vai chegar na sua vida. Você tem que crer. Sabe, não pare diante das intimidações, diante do que o diabo diz, diante do que a boleta do que você tem que pagar amanhã diz. Creia, e não somente creia, obedeça. Entre no lugar de obediência, libere a legalidade dos céus, e sua vida será tocada pelo sobrenatural de Deus. Faça como essa mulher. Como eu falei aqui, nós queremos ter aquilo que os personagens da Bíblia tiveram. Nós queremos experimentar o que eles experimentaram, mas nós não queremos dar o que eles deram. Nós não queremos obedecer como eles obedeceram. E aí está a nossa questão. Outro personagem, Maria de Betânia. Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Você lembra o que aconteceu com essa mulher? Jesus estava ali aproximadamente 6 dias antes da sua morte. Ele estava na casa de Simão, o ex-leproso. E ali tinha um lugar, e ali haveria uma janta, e todo mundo estava esperando o que aconteceria nessa janta. E Jesus, querido, ele era um popstar. Jesus era um homem que todos queriam ver. Jesus era um homem que atraía as multidões. Ele não era qualquer um. Jesus era um homem forte no ensino, forte no profético, forte nos sinais e maravilhas. Ele era o Filho de Deus. E agora, quando estão sabendo que Jesus está na casa do Simão, o ex-leproso, multidões estão ao redor da casa. E ali nessa janta estão os discípulos, estão Marta, Maria e Lázaro, está Simão. E nós sabemos, querido, que Jesus não foi reverenciado quando entrou ali. Nós sabemos que a palavra diz que quando Jesus entrou, não ungiram a sua cabeça, como era costume dos hebreus, ungir a cabeça. Não deram nele o ósculo, um beijo, era assim que era a saudação. Não lhe deram água para os pés, lavavam-se os pés dos visitantes, para tirar a poeira das caminhadas pelo deserto, para que entrasse com os pés limpos. E ele entrou sem a saudação, ele entrou sem a unção na cabeça, e ele entrou sem a lavagem dos pés, e ele se assentou. Uma mulher, querido, chamada Maria, estava entendendo tudo isso, e discernindo no seu espírito. Uma mulher estava olhando para tudo aquilo e dizendo: não, existe algo muito errado aqui.
Uma mulher estava vendo tudo isso e percebendo o que estava acontecendo. E ali um fala, e o outro fala, e o outro fala, e ela está só esperando o tempo, só esperando o momento, só esperando uma brecha para atuar, porque ela tinha nas suas mãos o quê? Um nardo. O que ela tinha nas suas mãos? Um vidro, um jarro de alabastro caríssimo, e um perfume de nardo puro, vindo das montanhas das Índias orientais, que custava 300 denários, o perfume, fora o vaso que também era caríssimo. O perfume era o valor de um ano de um trabalhador. Um ano de trabalho era o valor do perfume, fora o gesso, fora o alabastro, que é uma espécie de um gesso, como se fosse um mármore. Quando dão aquela bobeira, ela corre lá, dribla todo mundo, pega Jesus de surpresa, quebra o vaso e derrama o perfume na cabeça, no corpo, nos pés, e começa a chorar. E ela se prostra aos seus pés, e ela começa ali a lavar os seus pés que não foram lavados, não com água, com o perfume mais caro que já existiu. Ela começa a limpar os seus pés não com água, com o perfume mais precioso que já existiu, e começa a enxugar com os seus cabelos. Sabe o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? Ela está fazendo algo, querido, que ninguém pediu. Ela está fazendo algo que ninguém mandou, mas ela está liberando um voto. Ela fez um voto consigo. Ela falou: olha, eu vou economizar um ano de trabalho. Eu vou ajuntar um ano do meu salário. Eu vou mandar buscar o nardo, que é o perfume mais precioso e caro. E quando chegar o momento, eu vou entregar, eu vou honrar, eu vou manifestar adoração ao meu Rei, ao meu Senhor com isso. O que nós fazemos, querido? O que nós fazemos para expressar a nossa adoração? O que nós fazemos para expressar a nossa gratidão? Como que nós fluímos? Qual é o nosso entendimento nisso? Aí ela pega e faz. E sai todo aquele perfume. Você sabe que Judas está questionando, mas quando as pessoas tentam segurá-la, quando as pessoas tentam adverti-la pelo que ela está fazendo, a Bíblia fala assim, olha esse versículo. A Bíblia fala assim, Marcos capítulo 14, verso 9. O Senhor diz assim, olha, não toquem nela, não advirtam essa mulher. Isso podia ter dado aos pobres. Não, os pobres sempre terão convosco. Mas diz assim, olha, em verdade eu vos digo, que em todas as partes do mundo, escuta isso, irmão, em todas as partes do mundo, aonde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Sabe o que está acontecendo, querido? Essa mulher ficou na história, na eternidade. Essa mulher não seria lembrada. Fala-se muito pouco de Marta, e quando fala-se de Marta, fala-se mal, porque é aquela mulher que não entendeu a respeito do trabalho, e foi tentar falar com Jesus para que mandasse com que a irmã trabalhasse. Fala-se menos ainda, ou na mesma proporção, de Lázaro, que foi um dos maiores amigos de Jesus. Você está entendendo? Fala-se menos de Lázaro, que foi um amigo de Jesus, no ponto tal que Jesus voltou de uma viagem para que pudesse ressuscitá-lo de dentre os mortos, a ponto de Jesus chorar, quando chega ali e vê a situação da família. Jesus chorou. Todas as vezes que Jesus ia para Jerusalém, não dormia em Jerusalém, mas pousava em Betânia, que é uma aldeia que fica fora de Jerusalém, na casa de Lázaro.
mas é Maria que tem o seu nome na história. Dos 3 irmãos, é Maria que tem o seu nome na história, não é Marta, não é Lázaro. Por quê, pastor? Porque fez um voto, porque cumpria as leis dos hebreus, porque fazia o que era lícito fazer, e além disso, ela foi além. O Senhor falou assim: olha, vocês não entenderam nada quando eu entrei aqui, mas esta mulher é a única que entende de adoração. Essa mulher está ungindo o meu corpo para a sua morte. Essa mulher está ungindo o meu corpo para a minha sepultura. E disse mais: eu não quero ficar só feliz com o que ela fez. Eu não quero ficar só feliz com o que ela fez. 2, eu não quero só que isso seja um exemplo para todos vocês, para que façam algo semelhante. Mas 3, eu quero que em toda a humanidade, em qualquer dos tempos, em qualquer parte da história, quando for falado do meu nome, o que essa mulher fez seja citado. Aleluia! Glória a Jesus! Você entende isso, irmão? Um voto. E o último que eu quero falar para vocês, irmãos, isso é muito importante. Eu quero que você abra sua Bíblia. Nós vamos trabalhar um texto aqui que eu quero encerrar aqui em Davi e mostrar algo importante para você. Segunda Samuel. Abra o texto de 1 Crônicas 21, que é o mesmo texto de 2 Samuel 24, mas eu quero ficar em 1 Crônicas 21. Querido, escuta isso. Preciso da sua atenção, Pai, no nome de Jesus. Nós oramos, Pai, para que nada possa, Senhor, interferir naquilo que está sendo edificado aqui. Deus, não é uma ação, Senhor, não é apenas uma palavra ao vento, mas é um princípio a ser, Pai, entendido e para ser exercido, para que possamos, Pai, viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Pai, nós queremos te dar mais, Pai, do que aquilo que estamos dando. Nós queremos entender, Pai, de sacrifício. Nós queremos entender de sacrifício. Talvez, Pai, não sabemos nem o que é isso. Talvez não sabemos explicar o que é isso, porque nunca sacrificamos ao Senhor. Um dia, Pai, o Senhor enviou seu Filho, sendo que ninguém o pediu, sendo que a terra estava condenada à morte, mas o Senhor resolveu enviá-lo. O Senhor agradou moê-lo, diz a tua palavra, para que nós que estamos aqui, Pai, não recebêssemos o castigo que nos era apropriado. O Senhor resolveu punir no seu Filho aquilo que seria nosso. Sacrifícios. E a natureza do Cristo é a nossa natureza. A mente do Senhor é a nossa mente. Nós precisamos ser pessoas que entendem disso. Assim como fez Ana, assim como fez Abraão, assim, Pai, como fez a mulher Maria de Betânia. Libera a nossa mente, Deus. Libera, Deus, o nosso entendimento, Pai, em nome de Jesus. 1 Crônicas capítulo 21. Diz a palavra do Senhor, querido, que Davi resolveu fazer um censo. Davi resolveu contar o seu povo.
Só que a palavra diz em Êxodo 30 que não era assim, você queria contar o povo e ia contando. Você precisava fazer uma oferta de resgate pelo povo. Você está entendendo, querido, que tudo tem a forma de se funcionar? E você está entendendo que o Deus que a gente serve, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é um Deus que sempre exigiu a honra, é um Deus que sempre esperou dos seus filhos a honra, é um Deus que sempre quis dar, é um Deus que sempre desejou nos ver felizes, como eu falei aqui, mas é um Deus que deseja ser honrado, é um Deus que espera ser reverenciado. E muitas vezes, querido, nós perdemos essa reverência. Davi, o homem segundo o coração de Deus, Davi, um homem precioso, Davi, um homem que entendeu de tantas coisas. Aqui ele errou, e errou muito feio. Diz em 1 Crônicas 21, verso 1: Satanás levantou-se contra Israel e levou a Davi a fazer um recenseamento do povo. Quem que levou Davi a fazer um recenseamento? O diabo. Você está vendo aqui, querido, aquele que é segundo o coração de Deus, o maior adorador, Davi, sendo enredado pelo inimigo e fazendo algo que ele não poderia fazer da forma como ele estava fazendo. O verso 5 diz assim: Joabe apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate. Em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar. Meu Deus, em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecia absurda. Essa ordem foi reprovada por Deus, e por isso ele puniu a Israel. Então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoe o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Davi pega e conta ao povo, sendo que ele não podia fazer isso dessa forma. E sabe qual que é o problema que está acontecendo aqui? Davi envaideceu o seu coração. Irmãos, é tão interessante essa passagem. Olha para mim, é tão interessante essa passagem, porque Davi, em outros momentos da história, ele fez algumas coisas que ninguém fez, e ele não foi punido por causa disso. Certa vez ele chega, e existiam os pães da propiciação que ficavam dentro do tabernáculo, que só estavam ali porque eram entregues ao Senhor, e depois de um dia ali, todos os dias os pães eram trocados. Esses pães ficavam ali no santo lugar, e era de Deus, do Senhor, não podiam tocar. Mas quando viravam o dia e os pães, eles eram substituídos, então os sacerdotes podiam comer. Os sacerdotes. Mas diz a palavra que ele chegou com um exército, e seu exército estava faminto, e eles entram no lugar aonde não podiam entrar, porque eles não eram sacerdotes, não podiam adentrar no santo lugar, e eles comem do pão da propiciação. E sabe o que acontece com eles? Por terem feito tão grave coisa, nada. O Senhor o perdoou. Existia uma conexão, existia no coração deles um propósito, eu não sei, existia algo, querido, que convenceu o coração do Senhor. É nisso que eu vejo que Deus não é um Deus tão legalista quanto pensamos, que não é a questão do lei, existe a lei, existem os princípios, mas nós precisamos entender um pouco também de graça. E assim fez Davi. E quando Davi pega a arca, que ele recupera a arca da aliança, quando ele se torna rei de Israel, em vez dele pegar a arca e levar para o tabernáculo que ainda existia nos montes, no deserto, ele cria uma tenda. Irmãos, pensa em algo que nunca teve, que nunca existiu. O lugar da arca sempre foi no Santo dos Santos, dentro do tabernáculo, mas ele cria a sua própria tenda, e ali ele inicia um novo tempo na adoração para Israel.
E o Senhor, sabe o que fez com ele? Gostou. Falou: bom, meu filho, estou gostando dessa adoração. Mas nesse momento você vê o homem segundo o coração de Deus envaidecido. Ele quer contar todo o seu exército, para mostrar para as nações o tanto que o seu exército cresceu, o tanto que Israel avançou. E diz aí que existiam mais de 1 milhão de homens prontos a puxarem da espada e a guerrear. Davi anexou todos os lugares que outros reis não anexaram. Davi tomou todos os territórios que ainda estavam nas mãos dos jebuseus e daqueles povos cananitas. Davi, irmãos, é uma expressão poderosa no meio do seu povo. Ele é um pai de geração, ele é um pai de gerações. Até Jesus é o filho de Davi, você entende isso? Mas aqui, por envaidecer seu coração e contar o povo, e para dizer: olha, o meu exército hoje tem 1 milhão de soldados, o Senhor feriu a Israel. E diz, querido, que não o diabo, mas um anjo puxou da sua espada, e diz que aquele anjo da morte veio, talvez seja Miguel, e veio de norte a sul, e veio de uma extremidade a outra, todinha do reino, e ele vem voando sobre o reino, acompanhado de uma nuvem escura, como uma espada de fogo. Querido, você consegue ver isso? Pastor, mas isso é de cinema, está escrito aqui, irmãos. Davi viu esse anjo, Davi viu algo que nunca tinha visto, e ele era grande, e ele era forte, e ele voava sobre todo o reino, e nas suas mãos uma espada de fogo. E diz que de uma ponta a outra 70.000 homens morreram. 70.000 homens, pais, famílias, crianças estão morrendo. Por quê? Porque um homem segundo o coração de Deus resolveu desabilitar a ação de Deus sobre a vida dele. Resolveu entrar em um lugar onde ele não podia, e fazer algo que não só, escuta isso que está aqui a importância, e resolveu fazer algo que não só estava contra a lei, mas também a intenção, a motivação, o propósito também era errado. Lá, ele fez algo que a lei desabonava, mas ainda assim foi aceito por Deus. Aqui, ele quebrou a lei dos hebreus, mas os seus projetos, o seu coração era mau. E o Senhor veio com esse anjo, e diz assim o verso 15: e Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe. E ele disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Guarde esse nome. Estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou para cima, veja, 16. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre os céus e a terra, como uma espada na mão erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se o rosto em terra. Davi disse a Deus: não fui eu que ordenei contar o povo? Fui eu que pequei e fiz mal? Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Então o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar, na eira de Araúna o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à palavra de Gade. Havia falado em nome do Senhor. O anjo vem, escuta, o anjo vem de ponta a ponta do reino. O anjo vem com sua espada desembainhada. Morte, 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 morte. Quando ele chega em Jerusalém, até a capital ia ser destruída.
quando ele chega em Jerusalém no seu trajeto de morte, existe um lugar, existe um monte, e esse lugar é chamado de a Eira de Araúna, ou Eira de Ornã. Você vai ver em 2 Crônicas esse mesmo lugar ser chamado de Eira de Ornã. Ornã e Araúna são as mesmas pessoas, a mesma pessoa. A Eira de Ornã ou Eira de Araúna. O anjo vem, morte, 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 morte. Quando ele chega em cima dessa eira, em cima desse lugar, ele percebe algo e diz na hora, o Senhor diz ao anjo: para e recolhe a tua espada. Pare e recolhe a tua espada, porque a partir desse lugar você não pode mais avançar. Não existe legalidade para que você avance. Sabe o que eu estou dizendo para você? Que quando o anjo chega em cima da eira de Ornã, o Jebuseu, ele é parado. Nem que ele quisesse, ele conseguiria avançar. O Senhor diz: para, nós não podemos avançar aí. Embanha a tua espada. E as pessoas que estão na eira e da eira adiante serão poupadas. Sabe por quê, querido? Essa eira, a eira de Ornã, o Jebuseu, ou a eira de Araúna, é o mesmo lugar, se você for ver o lugar histórico, do Monte Moriá. O Monte Moriá é a eira de Ornã. O Monte Moriá é a eira de Ornã ou eira do Jebuseu. Sabe o que isso quer dizer? Que naquele lugar existia um sacrifício. Que naquele lugar, o Monte Moriá, o lugar aonde Abraão sobe para sacrificar Isaac, e aonde Isaac não é sacrificado, o Monte Moriá, aonde aquele cordeiro que é a representação profética do Cristo morre e derrama o seu sangue. Naquele lugar, o sangue, querido, daquele cordeiro é o sangue de Jesus. O sangue daquele cordeiro é o sangue do livramento. E quando vem o anjo da morte estabelecendo juízo, quando vem o anjo da morte estabelecendo juízo, e o Senhor está lá assistindo, porque foi Deus mesmo que mandou. Quando ele olha para o Monte Moriá, ele lembra. Quando ele olha para o Monte Moriá, ele consegue ver o sangue que ainda está lá, e o sangue clama. Sangue clama, sacrifício clama, aquilo que você faz na sua vida de renúncia clama, para que o juízo de Deus pare na sua vida. Sabe como é que você pode parar a enfermidade do seu filho? Com um sacrifício. Sabe, eu preciso que você entenda o que eu estou ministrando. Sabe como que você pode parar a escassez financeira da sua vida? Com um sacrifício, com um voto, com algo que te leve a desatar o sobrenatural de Deus na sua vida. Sabe como eu posso fazer a pessoa da minha família que tem uma doença incurável ser curada? Através de um sacrifício. Porque o sacrifício, querido, ele para tanto a maldição do inferno como o juízo de Deus. O sacrifício, o sangue, ele tem o poder de interromper tanto a ação do inferno, ou seja, uma maldição hereditária, uma maldição que vem de família, a ação do inferno sobre a família. O sacrifício tem o poder de parar. E também o sacrifício tem o poder de parar o juízo estabelecido pelo próprio Deus. Aqui não era o diabo, irmãos, era o Senhor. Mas quando Deus veio, e o coração do Senhor ali, querido, era destruir Israel. Naquele momento, os planos de Deus era consumir aquele povo. Mas diz ali que quando o anjo paira sobre o monte, e ele vê o sacrifício, ele vê o sangue, falou: ali um cordeiro morreu. Ali Abraão entregou Isaac. Naquele lugar, o cordeiro derramou o seu sangue. E no lugar que o cordeiro derrama o sangue, fala de vida e não de morte. Ele morreu para que eu tenha vida. Ele morreu para que nós tenhamos vida. E no momento em que ele morre, ele me liberando vida, o Deus Pai diz: eu não posso anular o sacrifício do meu filho. Se ele morreu para que esse povo tivesse vida, eu agora libero o meu anjo e libero vida para o meu povo. Aleluia! Louvado seja o Senhor.
agora eu recolho o anjo. Agora eu recolho o anjo e libero vida para o povo. Aí sabe o que acontece? Davi começa a olhar e a lembrar disso. Davi não estava lá, mas conhece a história. Davi conhece Isaac, Davi conhece Jacó, Davi conhece toda a história que lhe fora contada, e ele começa a dizer: existe algo especial nesse monte. Sabe por quê, querido? Naquele lugar, escuta, irmão, nós vamos acabar aqui. Naquele lugar em que Isaac ia ser sacrificado, e aonde Isaac foi poupado, mas o sangue foi derramado, porque naquele tempo o nosso Senhor poupou o filho de Abraão, mas 2000 anos depois ele não poupou o seu próprio filho. Meu Deus. Naquele momento ele poupou o filho de Abraão. Digas: não faça isso, não mate Isaac. Aquele sangue que fora derramado ali não está lá mais visivelmente. Ele clama na terra, mas não está ali mais. O Senhor podia vê-lo clamando, clamando. O sacrifício que você fizer hoje, o sacrifício que eu fizer hoje, vai ser liberado sobre a terra, e ele ficará clamando nessa terra pelos séculos dos séculos. Ele clamará para toda uma geração. Ele clamará na vida dos nossos filhos, netos e bisnetos, e de toda uma geração. Ainda que o sangue que foi derramado por um sacrifício, o sacrifício que eu fizer, ainda que nem os meus filhos conheçam, que talvez a minha geração, terceira, quarta, quinta geração, não saiba daquilo que eu fiz, esse sangue está clamando, porque o Senhor diz assim: eu sou Deus que visito a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração, mas eu faço misericórdia, eu abençoo até 1000 geração daqueles que me amam. Aquilo que eu estou fazendo aqui, aquilo que eu entregar ao meu Senhor por sacrifício, ainda que talvez não me beneficie no momento oportuno, mas vai clamar por todas as minhas gerações, durante 1000 gerações estará clamando na terra. Davi não conseguia ver aquele sangue, mas ele conhecia essa história. Mas ele diz assim: olha, esse lugar, ele é diferente. E diz a Bíblia aqui assim, ó: Davi começou a ver que Deus o atendia nesse monte. Davi começou a ver que existia um mimo de Deus nesse monte. E hoje, querido, a gente fala assim: que não importa muitas coisas, não importa isso. Sabe, essas coisas às vezes me trazem até um pouco de crise, porque na tal liberdade a gente faz tanta coisa e ignora tanto a ação do Senhor. Davi está dizendo: a oração que eu faço nesse lugar é diferente da oração de outros lugares. O Senhor me ouve nesse lugar. E ali também ele começa a fazer um sacrifício. O sacrifício que outrora tinha sido realizado por Abraão, aonde o Senhor poupa Isaac, mas o cordeiro morre. Agora é ele que vem. Diz a Bíblia que ele vai e procura o dono da eira, que é Ornã, o Jebuseu. Ele procura o dono da eira e diz: eu quero comprar essa eira. Ele era o rei, irmãos, e por isso esse Jebuseu diz assim para ele: não, tu és o rei, se tu queres a eira, eu te dou a eira, para que tu possa servir ao Senhor na eira. Um Jebuseu, irmão, não crê no Senhor. Um Jebuseu é um homem pagão, mas ele diz: tu é o rei de Israel, tome a eira, eu te dou a eira, ainda te dou os animais para que você sacrifique. Ele: não, ponha preço na eira. Eu não entregarei a Deus aquilo que não me custe nada. Essa frase que você conhece veio desse texto.
Não entregarei a Deus o que não me custe nada. Eu vou fazer um sacrifício na eira de outro e com os bois de outra pessoa. Eu entrei com o quê? Coloque preço na eira, preço justo. Não me faça uma pechincha por esse seu rei. Ponha preço, quanto vale a eira? E a eira foi vendida, irmãos, por mais de 600 mil reais. 7 quilos de ouro e mais algumas gramas. 600 mil reais Davi pagou na eira. E diz: eu vou trazer os bois, e aqui eu vou levantar um sacrifício nesse lugar. Porque mais uma vez eu quero manter acesa a chama. Mais uma vez eu quero manter ativo o sacrifício. E diz aí verso 20: Araúna estava debulhando trigo. Virando-se, viu o anjo, e ele e seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Nisso chegou Davi. Quando Araúna o viu, saiu da eira, prostrou-se diante de Davi, o rosto em terra. E Davi lhe pediu: ceda-me o terreno da sua eira, para eu construir um altar em honra do Senhor, para que essa praga sobre o povo, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Mas Araúna disse a Davi: considera-o teu, que o meu rei e Senhor faça dele o que desejar. Eu darei os bois para o holocausto, e o debulhador para servir a lenha, e o trigo para a oferta de cereal. Tudo isso eu dou a ti. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a outro, e nem oferecerei holocaustos que não me custe nada. Então Davi pagou a Araúna 7 quilos e 200 gramas de ouro pelo terreno. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos, sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu com fogo, que veio do céu sobre o altar de holocausto. Irmãos, Deus, poucas vezes o Senhor respondeu uma oferta com fogo. Você pode contar na Bíblia, lá no altar de Elias, como daquela vez Deus respondeu o sacrifício com fogo. Deus está selando algo que está sendo feito, queridos. 28, nessa ocasião, viu Davi que o Senhor lhe havia respondido na eira de Araúna, o Jebuseu, e passou a oferecer sacrifícios ali. Naquela época, o tabernáculo do Senhor, que Moisés fizera no deserto, o altar de holocaustos, estava em Gibeon. Para terminar, abra sua Bíblia em 2 Crônicas, verso 3, que você vai ver o que aconteceu aqui. 2 Crônicas 3, como eu falei para você, Araúna e Ornã são a mesma pessoa. 2 Crônicas 3:1 diz assim: começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Começou Salomão, que era filho de Davi, edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte aonde o Senhor apareceu a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. Aleluia. Sabe o que isso quer dizer? Davi queria construir um templo, e o Senhor não deixou. Falou: não, tu é homem de guerra, tuas mãos têm muito sangue, você guerreou muito, seu filho Salomão construirá o templo. Aí ele não podia construir, Davi, porque Deus não havia deixado, mas Davi deixa todo o recurso. Davi deixa o quê? Todo o recurso. Davi deixa todo o recurso para a construção do tabernáculo pronto para Salomão. Davi prepara todo o recurso, Davi prepara todo o projeto, porque era o sonho dele, para transferir para o seu filho. E diz assim: eu não posso construir,
mas eu posso estabelecer o local. E esse templo que vai ser levantado pelo meu filho Salomão será exatamente construído na eira de Ornã, o Jebuseu, que é um monte Moriá. Nesse lugar, querido, nesse lugar aonde Isaac esteve um tempo, aonde Abraão esteve, aonde o anjo da morte passou, tem história. Aonde Davi refez a conexão com Deus e teve sacrifício, aonde uma aliança voltou a ser feita com o povo de Israel. Ali, a casa do Senhor, ali, o tabernáculo foi construído por Moisés, nesse monte. Eu quero dizer para você, o seu sacrifício vai fazer história. Eu quero dizer para você, querido, todo homem que conquista, todo homem que toca o sobrenatural, é um homem de sacrifício, é um homem que vai além daquilo que está estabelecido. Sabe o que a palavra de Deus diz? Naquela palavra do servo bom, palavra dos talentos, que quando você tiver feito tudo aquilo que era para você fazer, aí então será considerado um servo inútil. Quando eu fizer tudo aquilo que eu tenho que fazer, quando eu faço aquilo que eu tenho que fazer, o Senhor me considera assim. Sabe o que é isso, querido? Não é um desafio para que a gente cruze o braço e comece a chorar. Não é um desafio para que a gente jogue a toalha, é um desafio para que a gente saiba o que Deus quer de nós. Porque o Senhor estabeleceu 26 capítulos com a lei, mas deixou um único capítulo para poucos homens. Ele deixou um único capítulo para poucos homens que irão além da obediência, que irão em lugares onde outros não podem ir, que tocarão Deus de uma forma que outros não podem tocar. O sacrifício fala de um lugar aonde nem todos podem chegar, entrar. O sacrifício fala de uma linguagem, de um idioma que nem todos podem falar. O sacrifício, querido, fala de uma atitude em que você vai liberar da legalidade para que o sobrenatural de Deus se manifeste na sua vida. E essa é a vontade de Deus para nós. Amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus.